Você já prometeu para si mesmo que ia mudar de vida na segunda-feira? Começar a treinar, acordar cedo, parar de procrastinar e viver com foco total? E aí, na quarta-feira, tudo já tinha ido por água abaixo. A motivação sumiu, o foco evaporou e a disciplina que parecia tão firme desmoronou como se nunca tivesse existido. Se isso já aconteceu com você, e é quase certo que sim, o problema não é só seu. Na verdade, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. E a razão é simples. O que a maioria chama de disciplina é apenas um momento passageiro de empolgação. Não é disciplina de verdade, é um impulso. E é justamente aqui que os estoicos entram com uma visão que pode mudar completamente sua relação com a disciplina, o foco e a força de vontade. Porque, ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é algo que aparece quando você está inspirado. Disciplina é aquilo que permanece quando a inspiração vai embora. Ilusão da motivação. Vivemos em uma época onde tudo gira em torno de sentir vontade. As redes sociais vendem a ideia de que você só vai conseguir agir quando estiver motivado, animado, energizado. É por isso que tanta gente vicia em vídeos motivacionais. Precisam de um empurrão emocional constante para continuar caminhando. Mas Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, já dizia há mais de 2000 anos: nenhuma coisa grandiosa é criada de repente. O que ele queria dizer? Que esperar estar no clima para fazer algo importante é uma armadilha. Porque as coisas que realmente constroem uma vida forte, estudar, treinar, trabalhar, servir, persistir, nem sempre vão parecer agradáveis na hora. E a verdadeira disciplina nasce exatamente da escolha de fazer o que é certo, mesmo sem querer. O estoicismo e a ação sem emoção. Para os estoicos, disciplina é agir com base na razão e não nas emoções. Marco Aurélio, imperador romano e praticante estoico, escreveu em seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações: pare de discutir sobre o que significa ser um homem bom. Seja um, ou seja, pare de esperar se sentir pronto, animado ou confiante. Apenas haja. E a ação repetida se tornará sua nova natureza. Disciplina, no estoicismo, não é glamour, não é performance, não é vontade, é consistência. É fazer o que precisa ser feito porque você entende o propósito por trás daquilo e sabe que a sua liberdade depende disso. Por que a maioria falha? A maioria das pessoas falha na disciplina por 3 razões estoicas fundamentais. Foco no que não está sob seu controle. Vivem reagindo ao mundo externo, ao clima, ao humor, aos problemas, às críticas, aos desejos momentâneos. Sêneca dizia: aquele que é dominado por suas emoções é escravo. Se a sua disciplina depende de um mundo que vive mudando, ela nunca será firme. Ausência de propósito claro. Sem saber por que está fazendo algo, você desiste na primeira dificuldade. O estoicismo nos ensina que o esforço precisa estar vinculado à virtude, à excelência do caráter. Não é sobre treinar para ter um corpo bonito, é sobre treinar porque você quer se tornar alguém mais forte, mais disciplinado, mais preparado para a vida. 3. Esperar vontade para agir. Aqui está o maior erro. Esperar vontade é o mesmo que adiar sua evolução. O estoico não age porque sente vontade. Ele age porque entende que agir é necessário. O começo da disciplina estoica. Imagine um homem comum da Grécia Antiga diante de dificuldades reais. Frio, fome, rejeição social, riscos políticos. Não havia academia com ar-condicionado, playlist de treino ou cafezinho antes do trabalho. E mesmo assim, os estoicos eram extremamente disciplinados. Por quê? Porque para eles, disciplina era parte da vida virtuosa. Não era opcional,
Era o caminho da liberdade. Epicteto foi escravo por boa parte da vida. Não tinha liberdade externa, mas se recusava a ser dominado internamente. Ele dizia: você pode acorrentar meu corpo, mas minha mente é livre. Essa é a raiz da verdadeira disciplina. Entender que ela não depende das circunstâncias, mas de uma decisão interior. Uma escolha firme de ser dono de si mesmo. Disciplina não é sobre acordar animado, é sobre acordar comprometido. Não é sobre sentir vontade, é sobre agir com consciência. E esse é o primeiro pilar estoico da disciplina: autodomínio. Autodomínio é a capacidade de governar suas próprias emoções, impulsos e desejos. É ser capaz de dizer não ao que te afasta do que é certo, mesmo quando o corpo e a mente gritam sim. Para os estoicos, isso não era um ideal abstrato. Era um treinamento diário. Eles sabiam que, sem controle sobre si mesmos, estariam sempre vulneráveis ao medo, ao desejo, à raiva, ao prazer, e que o verdadeiro poder não estava em controlar os outros, mas a si mesmo. O inimigo está dentro. Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. Essa frase, que pode soar poética à primeira vista, é uma bomba de sabedoria prática, porque mostra que o maior obstáculo entre você e a disciplina que deseja não está no mundo externo, está dentro. É o seu impulso de adiar, é o desejo por conforto imediato, é o medo de falhar, é o vício em distrações. Os estoicos chamavam isso de apateia, não no sentido de apatia emocional, mas de liberdade em relação às paixões desgovernadas. Alcançar esse estado era o objetivo de quem queria viver com excelência, porque, enquanto você for arrastado pelos próprios impulsos, estará sempre à mercê do acaso. Exemplo moderno de falta de autodomínio. Vamos trazer isso para um exemplo moderno. Imagine que você decide acordar às 6 todos os dias para treinar. No primeiro dia você está animado. No segundo, um pouco cansado. No terceiro, o despertador toca e sua mente diz: só mais 5 minutinhos. Esse é o momento exato onde nasce, ou morre, o autodomínio. Se você cede, reforça a ideia de que suas decisões dependem do seu estado emocional. Mas se você levanta mesmo sem vontade, você fortalece o que os estoicos chamariam de sua fortaleza interior. Cada pequena decisão é um treino, um combate interno. E cada vez que você vence esse combate, torna-se um pouco mais livre, como desenvolver o autodomínio 1. Antecipe os impulsos. O estoico treina o autodomínio, antecipando as tentações e se preparando para elas. Vai querer desistir no terceiro dia? Já saiba disso. Já decida agora que quando essa vontade vier, você vai agir mesmo assim. Crie pequenos rituais de domínio. Comece com ações simples, como tomar banho frio, levantar sem apertar o soneca, comer com mais atenção, treinar mesmo sem vontade. Cada um desses atos é um lembrete. Eu comando minha mente e meu corpo. 3. Lembre-se do seu propósito maior. Quando a preguiça bater, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Sêneca dizia: a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. Cada minuto perdido na fraqueza é um minuto roubado da sua construção. O estoicismo e o treino voluntário do desconforto, uma das práticas estoicas mais poderosas, é o desconforto voluntário. Sêneca recomendava que, mesmo tendo conforto, o sábio deveria passar por privações. De tempos em tempos, comer menos, dormir no chão, vestir roupas simples. Por quê? Porque quem treina no desconforto ganha força mental. Quem aprende a viver com menos não teme a perda. Quem passa frio por escolha não teme o inverno real. Isso se aplica perfeitamente à disciplina. Treinar quando é fácil não fortalece.
Treinar quando tudo diz não é o que constrói. É na dor que a firmeza nasce. É na dificuldade que o autodomínio se prova. O domínio começa. Pequeno, um erro comum é pensar que o autodomínio começa nas grandes batalhas. Mas, na verdade, ele nasce nas microdecisões diárias. Comer o que é saudável mesmo quando quer junk food. Ficar em silêncio quando quer rebater. Estudar por 30 minutos mesmo sem vontade. Evitar o scroll infinito mesmo com tédio. São ações simples, mas cada uma delas fortalece um músculo mental invisível. E os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente todos os dias, como quem treina o corpo. Disciplina é liberdade. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E como garantir pensamentos de qualidade? Com um ambiente interno, ordenado, com autocontrole, com a mente livre do domínio das emoções passageiras. Disciplina não é prisão, é liberdade, porque quando você não tem disciplina, é refém de seus impulsos. Mas quando tem, você escolhe e não apenas reage. Você não se torna disciplinado de um dia para o outro, mas a cada pequeno ato de autocontrole, você se aproxima da sua melhor versão. Até aqui, vimos como a disciplina verdadeira não depende da vontade e como o autodomínio é a base para construir uma mente firme. Mas mesmo com o autodomínio, se você não tiver uma estrutura clara, um caminho bem definido e hábitos consistentes, vai acabar se perdendo. É por isso que o terceiro pilar da disciplina estoica é rotina consciente. Enquanto o mundo moderno exalta a novidade e a excitação constante, os estoicos ensinavam o valor da repetição, porque eles sabiam que o que você faz todos os dias molda quem você é. Não o que você faz de vez em quando, mas o que você repete com intenção, constância e foco. O poder da repetição. Você pode ter ouvido a frase: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Embora muitos atribuam essa citação a Aristóteles, ela, na verdade, resume perfeitamente o pensamento estoico. Marco Aurélio, em seu diário, escreveu: pare de esperar que um homem bom surja de repente. Forme-o, dia após dia, em pequenos atos. A ideia aqui é clara. Não existe disciplina mágica. Ela é construída com tijolos de hábitos. A diferença entre uma pessoa disciplinada e uma indisciplinada está, em grande parte, na estrutura do dia de cada uma. Uma vive reagindo, a outra vive com intenção. A rotina. Estoica A. Rotina dos estoicos era marcada por introspecção, preparação e repetição de virtudes. Eles dividiam o dia com clareza entre os momentos de ação e os de reflexão. Manhã. Preparação para a batalha do dia. Marco Aurélio começava o dia lembrando a si mesmo que encontraria ignorância, vaidade, raiva e egoísmo, e que nada disso deveria abalá-lo. Isso o preparava mentalmente. Criava resistência psicológica antes mesmo de sair da cama. Durante o dia, ação com intenção. O foco era agir com justiça, coragem, sabedoria e autocontrole. Não se tratava de fazer muito, mas de fazer com qualidade. O estoico trabalha com presença total no que está sob seu controle. Ignora o que está fora. Noite, revisão e aprendizado. Epicteto recomendava que, ao fim do dia, cada um fizesse uma análise das próprias ações. O que fiz bem? O que deixei de fazer? Onde fui fraco? Isso transforma erros em aprendizado e vitórias em reforço positivo. A falta de rotina é a morte da disciplina. Hoje, muitas pessoas vivem de forma totalmente reativa. Acordam com o celular na mão, dormem com notificações na mente, comem o que tiver, trabalham sem foco, o tempo todo distraídas, cansadas e improdutivas. O resultado? Um ciclo de frustração.
querem disciplina, mas vivem no caos. E o caos só gera mais desordem. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E perdemos tempo principalmente porque não temos estrutura. A falta de uma rotina bem pensada é uma das maiores causas da indisciplina moderna. Como criar uma rotina estoica? Não precisa ser complexa. Na verdade, quanto mais simples, melhor. O segredo está na consciência com que você executa cada parte do dia. Aqui vai um exemplo prático de rotina estoica moderna. Ao acordar, evite pegar o celular nos primeiros minutos. Faça uma breve reflexão. O que está sob meu controle hoje? Respire fundo. Organize o que vai fazer. Vista-se com intenção. Durante o dia, defina 3 ações principais para concluir. Trate cada tarefa como uma oportunidade de treino da virtude. Paciência, foco, coragem. Pratique a presença. Uma coisa de cada vez. À noite, faça uma autoanálise estoica. Onde você foi fraco? Onde foi forte? O que pode melhorar amanhã? Esses 3 momentos já criam uma base firme. O estoicismo não exige perfeição. Exige vigilância. Exige consciência. A rotina não é prisão, é liberdade. Muita gente vê rotina como algo que engessa a vida, mas na verdade é o contrário. Quando você tem uma rotina sólida, ganha mais liberdade, porque não precisa decidir tudo o tempo todo. Você já sabe o que precisa ser feito e faz. Isso reduz a fadiga mental, economiza energia e aumenta a consistência. Disciplina sem rotina é como uma espada sem bainha. Você até pode lutar, mas se desgasta rápido. A rotina é a estrutura que sustenta a disciplina nos dias bons e ruins. O estoicismo e a excelência. No ordinário, um ensinamento poderoso dos estoicos é que você não precisa de grandes feitos para ser excelente. Basta fazer o simples com virtude. Marco Aurélio escreveu: não desperdice mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. Isso vale para tudo. Ao tomar banho, ao limpar a casa, ao trabalhar. Tudo pode ser um campo de treino, da disciplina. Tudo pode ser um exercício de presença e autocontrole. A excelência estoica está no ordinário, feito com propósito. Chegamos ao 4º e último pilar da disciplina estoica: agir no presente. Talvez este seja o mais direto e o mais difícil de aplicar, porque exige que você pare de fugir, pare de pensar demais, pare de esperar o momento ideal e simplesmente haja. Os estoicos tinham uma relação radical com o tempo. Só o agora importa. O passado já se foi. O futuro ainda não existe. Só o presente pode ser usado. E ele deve ser usado com excelência. A procrastinação é um veneno mental que deixamos para depois, porque temos medo. Medo de não ser perfeito, medo de falhar, medo do desconforto. Mas o estoico não busca conforto, ele busca a virtude. E a virtude só se manifesta na ação. Marco Aurélio dizia: você foi feito para a ação. Não fique parado como se fosse viver para sempre. Enquanto você adia, a vida passa. Enquanto você planeja demais, o tempo escapa. Enquanto você espera se sentir pronto, os dias viram semanas, meses, anos. A procrastinação é um luxo que um estoico não se permite. O estoico age, mesmo sem vontade há. Disciplina estoica é fria. Ela não depende de motivação, nem de empolgação. Você não precisa estar inspirado. Você precisa estar presente. Sêneca dizia: enquanto hesitamos, a vida passa. Isso significa que esperar a vontade chegar é um erro estratégico. Você não precisa sentir, você precisa fazer. E quanto mais você faz, mais sua mente entende: estamos no comando.
Esse é o verdadeiro segredo. A ação cria a disciplina, e não o contrário, como praticar a ação no presente. Divida a tarefa em microações. O cérebro odeia grandes blocos de esforço, mas aceita pequenos passos. Ao invés de dizer, vou estudar por 2 horas, diga, vou abrir o material e revisar por 5 minutos. Começar é o ponto de virada. O impulso vem depois. Use o método estoico, só por hoje. Não pense, vou acordar cedo pelo resto da vida. Pense, vou acordar cedo só por hoje. O presente é leve, o futuro é pesado. Viva um dia de cada vez com excelência. Lembre-se da morte, memento mori. Esse é o lembrete mais poderoso do estoicismo. Você vai morrer. Isso não é motivo para desespero, é motivação para urgência. Pergunte-se, se eu morresse hoje, teria vivido com intenção ou só adiei tudo mais uma vez? O tempo é o maior bem. Marco Aurélio dizia, não perca mais tempo discutindo como viver bem, apenas viva. O estoico entende que o tempo é o recurso mais valioso e que desperdiçá-lo é um ato de desrespeito à própria existência. Por isso, quem quer disciplina precisa respeitar o agora. Não se trata de pressa, mas de presença. Ação disciplinada não é agitação, é foco absoluto no que precisa ser feito, no tempo certo, agora. A disciplina se revela no agora. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Só precisa fazer a próxima coisa certa. Essa é a beleza do pensamento estoico. Ele reduz o caos do mundo à simplicidade da ação presente. Quer treinar? Apenas coloque o tênis e comece. Quer escrever? Apenas abra o arquivo e escreva a primeira linha. Quer estudar? Apenas sente e leia a primeira página. O resto vem depois. O ciclo estoico da disciplina. Vamos recapitular os 4 pilares que construímos até aqui. Clareza interna. Saber por que você faz o que faz. Autodomínio. Resistir aos impulsos e tomar decisões conscientes. Rotina. Consciente. Repetir com intenção o que te fortalece. Ação no presente. Fazer o que precisa ser feito agora. Esses 4 pilares se alimentam mutuamente. A clareza te dá motivação para resistir aos impulsos. O autodomínio te permite manter a rotina. A rotina facilita a ação no presente, e a ação no presente te dá resultados reais que reforçam sua clareza. É um ciclo, um sistema, uma filosofia de vida. O estoico não espera ser disciplinado. Ele age como muita gente espera se tornar disciplinada para então mudar de vida. Mas os estoicos sabiam. Você muda de vida ao agir como uma pessoa disciplinada, mesmo sem se sentir assim ainda. Você não precisa ser perfeito, não precisa estar sempre motivado. Só precisa agir com intenção, com virtude, com presença. Esse é o caminho estoico. E se você o seguir, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna a chave da sua liberdade. Se essa mensagem te fez pensar diferente sobre disciplina, comente aqui embaixo. Disciplina é ação, não vontade. Vamos espalhar essa mentalidade estoica para mais pessoas que precisam dessa força. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.